Muito bem, nós sabemos que toda a palavra de Deus está permeada por profecias. Por profecias, palavras de Deus que se cumpriram, palavras de Deus que se cumprem, palavras sobre o futuro, palavras sobre um futuro próximo e um futuro distante. A palavra de Deus, ela é eterna e presente em todo o tempo. E com relação a Israel, o Senhor trouxe muitas palavras proféticas com relação a este povo, com relação a esta nação. Ele disse para Abraão, disse a Abraão, a sua descendência vai descer ao Egito e vai ficar lá no Egito por 400 anos. Depois eles retornarão para esta terra. E esta terra eu dei a vocês por herança. Eles vão tomar posse desta terra quando voltarem do Egito. E isso se cumpriu imediatamente. Logo na geração seguinte veio Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú, os dois gêmeos. E Jacó, no tempo da seca, no tempo da fome, desceu ao Egito, quando seu filho José era o segundo no governo daquela nação tão próspera do Egito. Se cumpriu aquela profecia em um prazo relativamente curto, 400 anos depois de Abraão. A promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. E todo o Antigo Testamento está permeado de profecias, coisas que haveriam de se cumprir imediatamente, se cumpririam a longo prazo e se cumprirão num futuro maior ainda, que está por vir, como, por exemplo, o novo céu e a nova terra, como, por exemplo, a nova Jerusalém, que será habitada pelo Israel de Deus, pelo povo de Deus, pelos salvos em todas as gerações. Profecias que se cumprem. Com relação a Israel, Deus cumpriu o que falou com Abraão. Na verdade, quando Deus chamou Abraão, o nome dele, Abrão, significa pai exaltado. Ele já era casado, mas não tinha filhos. Os anos se passavam e ele não tinha filhos. E Deus mudou o nome dele para Abraão, ou seja, pai de muitas nações. Mas ele não tinha filhos. Mas a profecia se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos de idade, quando não havia nenhuma perspectiva, nenhuma sombra de possibilidade de ser pai. Sara, com 90 anos, estéril, ela ficou grávida de Isaac. Nasceu o filho da promessa, com a mãe de 90 anos e o pai de 100 anos. Aquilo foi algo assim tremendamente grande, maravilhoso, um sinal, uma nação que nasceu de um milagre de Deus no ventre de Sara, um milagre de Deus na vida de Abraão. Se cumpriu a palavra, você será pai de nações, com um filho. Sim, Isaac teve os gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12, assim como Esaú teve 12 filhos também. Nós vamos ver que Edom, nós vamos ver que Ismael vai gerar várias nações, várias tribos árabes ao redor de Israel. Israel é o nome de Jacó, que foi mudado por Deus. Nós vemos Deus cumprindo profecias em toda a história do seu povo. Deus vai falando o que vai acontecer e vai cumprindo. Ele diz, vou tirar este povo com mão forte e poderosa. Faraó saberá quem é o Senhor. E Deus cumpriu isso com as pragas no Egito, mostrando cada uma daquelas pragas. Não era porque Deus lutava contra a nação Egito, mas o coração de Faraó endurecido era para que o juízo de Deus viesse sobre aqueles deuses, que não são deuses, mas demônios, que agiam sobre o Egito, que traziam cegueira espiritual para o Egito. Todas aquelas divindades que eles adoravam
foram totalmente derrotadas, desmascaradas pelo Deus vivo, o Deus de Israel. E assim, em toda a história, Deus foi cumprindo palavras proféticas. Deus ia trazendo aquilo que Ele ia fazer e Deus cumpria. Agora, nós vamos ver nos dias de hoje, um milagre tremendamente grande aconteceu em nossos dias e continua acontecendo. O estabelecimento do povo judeu, do povo de Israel na sua terra, na terra prometida, aquela mesma terra que Ele disse que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, a terra prometida que vai até mesmo até o Rio Eufrates, que vai até o ribeiro do Egito, a terra de Israel, a Transjordânia, que já pertenceu a Israel, onde estavam as tribos de Ruben, Gade, Manassés, do outro lado do Jordão, na Galileia. Sim, Deus tem cumprido suas promessas, as profecias. Vamos ver o que diz Isaías 43, de 5 a 7. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Deus está dizendo aqui que Ele iria trazer toda a descendência de Israel, do Oriente e do Ocidente. Deus tem cumprido esta palavra nos nossos dias. Nós vimos que o inimigo tentou derrotar, destruir o povo de Israel. Eu estive recentemente na Polônia e pude ver ali no chão as marcas daqueles muros dos guetos de Varsóvia. Ali aqueles muros que foram levantados pelos nazistas para prender os judeus ali dentro daquela área, para que eles não saíssem, para que eles não tivessem alimento, para que eles não tivessem o gás, para que eles morressem de frio, de fome, e aqueles que resistissem ao frio, à fome, às necessidades, morreriam nos campos de concentração. Nós estivemos ali vimos um pedacinho do muro que ainda restou, muito alto, aquele muro grosso, largo. Quanta maldade! Uma tentativa de desarraigar os judeus. O Holocausto foi uma tentativa de desmantelar esta nação, de destruir, de varrer esta nação da terra. A simples existência de Israel nos nossos dias é um milagre, porque quantas nações vieram e desapareceram, quantas nações, quantas cidades desapareceram com as guerras, no passar dos séculos. Israel foi espalhado para todas as nações da terra. Era para Israel ter se dissolvido, não ter mais língua, nem identidade, casando-se com pessoas das nações, era para ninguém mais se lembrar de ser judeu. Mas os judeus aí estão, sobrevivendo por 2000 anos, com a sua lei, com a Torá, com os costumes herdados de Moisés, com o seu DNA no seu sangue preservado por 2000 anos. Gente, 2000 anos é coisa demais. O Brasil tem apenas 500 anos e a gente já viu quanta coisa aconteceu nesses 500 anos de história. O tantinho de gente que chegou aqui, hoje somos 220 milhões de brasileiros cobrindo todo este território imenso. E nós vamos ver que a nossa história está tão relacionada com Israel, tão relacionada a esse povo que veio trazer bênção para nós. Por exemplo,
os primeiros colonos que vieram ao Brasil, anônimos, não pela história que nos foi trazida pela Igreja Católica ou pelos nossos historiadores, dizendo que os primeiros colonos eram degredados, prisioneiros, era uma ralé que veio para cá. E eu sempre pensava, se nós fomos formados de um povo que era prisioneiro, que era mau caráter, que eram degredados, era para nós brasileiros sermos um povo de uma índole má, um povo ruim. Era para no início da nossa história ter muito crime, roubo, confusão, morte, pois éramos vindos de prisioneiros. Mas na verdade, depois do surgimento da Igreja Judaico-Messiânica no Brasil, e que se foi buscar a história de Israel, se foi buscar a história dos judeus no Brasil, se encontrou que os nossos primeiros colonos eram judeus. A maioria deles, judeus. É interessante vermos que não veio para o Brasil nenhuma imagem de escultura para rezar a primeira missa no Brasil. Apenas uma cruz de madeira, apenas a cruz. Não vieram imagens de escultura, apenas a cruz. Nós vamos ver na nossa história que Pedro Álvares Cabral era judeu, Cristóvão Colombo era judeu, Gaspar de Lemos era judeu. Na história isso ficou encoberto durante anos, porque eles estavam vindo não apenas pela Espanha ou por Portugal, ou para descobrir o caminho das Índias, mas eles tinham secretamente o desejo de encontrar novas terras para a salvação de seu povo, para que o povo de Israel pudesse estar protegido da Inquisição e da morte. E então, nós vamos ver que até mesmo a extensão territorial que temos, nós devemos aos judeus. A Israel, como assim? Os primeiros bandeirantes, todos, sem exceção, eram judeus. Todos os bandeirantes que entraram com as bandeiras por todo o nosso país, conquistando o oeste do Brasil, até o Mato Grosso, o Amazonas, o Acre, a Rondônia, todos judeus. O Brasil deve tanto a Israel. O Brasil tem na sua história bênçãos advindas de Israel. Um povo que traz bênção com a sua presença, porque são trabalhadores, porque são focados por causa da sua própria sobrevivência. Eles vão buscar fazer tudo bem, eles vão buscar desenvolver o comércio, desenvolver a indústria, desenvolver o que a nação tem de bom. E o Brasil foi abençoado por Israel. O Brasil deve a Israel. A nossa história está ligada com a história de Israel. E o Senhor, nesse tempo, cumprindo as profecias, o Senhor disse que ajuntaria o seu povo, que o seu povo não ficaria espalhado para sempre. Ele disse que o povo seria espalhado se desobedecesse, e foi espalhado, porque desobedeceu. Porque não honrou o Deus de Israel, porque não creu no Filho de Deus, porque não recebeu, porque não honraram o Senhor. Foram espalhados, sim, por toda a terra. Mas Deus disse que eles haveriam de vir. Deus haveria de trazer Israel de volta. Deus haveria de trazer o seu povo de volta à terra prometida. Isso foi cumprido literalmente. Em 1948, 14 de maio, Deus traz o seu povo, se levanta uma nação em um dia, Israel. No primeiro dia, no segundo dia, já houve guerra. Seus vizinhos, as nações árabes, se puseram em guerra contra a independência de Israel. Israel, de maneira sobrenatural, sobreviveu, venceu a guerra, expandiu as suas fronteiras e até hoje aquele pedacinho de terra é respeitado no mundo, entre as nações de primeiro mundo.
a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua busca, o seu desenvolvimento tecnológico, isso tudo prova algo sobrenatural neste povo. As guerras que têm acontecido, a guerra do Hamas, quantos milagres aconteceram ali. Mísseis que entravam nas casas e não explodiam, paravam inteirinhos ali depois de arrebentar uma parede. Impossível. Mísseis que eram desviados por vento para explodir no mar, porque iam atingir uma parte populosa da cidade de Tel Aviv. É Deus, é Deus, é Deus velando por este povo, é Deus dizendo: Israel é o meu filho, é a menina dos meus olhos. Não que Deus aprove os pecados de Israel, não que Deus aprove aqueles que estão distantes dele, não. Cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus, mas Deus tem uma aliança com o seu povo e Ele cumpre as promessas. Essa promessa de Isaías 43 se cumpriu. Direi ao norte: entrega, e da Rússia vieram 100.000 judeus, de uma vez. Eu direi ao sul: não retenhas, e vieram da Etiópia, vieram da África, judeus negros para Israel, comprovadamente judeus, comprovadamente das tribos de Israel. No decorrer dos anos se cumpriu esta palavra. Eu direi: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Temos visto na Aliá, ou seja, a subida, a ida para Jerusalém, o retorno a Israel, como pombas indo para o seu pombal, o povo judeu retornando, indo para a sua terra, onde estarão seguros, onde prosperarão, onde se cumpre a palavra de Deus. Nós podemos nomear aqui os 4 pontos cardeais ali em Israel: o norte, o sul, o ocidente, o oriente e o ocidente, ou seja, o leste e o oeste. Nós vamos ver no norte, Rússia. No sul, nós vamos ver a África, as nações da África. A oeste, nós vamos ter a China, a Índia, o Japão. E nós vamos ter no leste, no ocidente, nós vamos ter a Europa, as Américas, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Assim está Israel, aquele pequenino ponto no Oriente Médio. E nós vamos ver Deus trazendo do Oriente, Deus trazendo do Japão, da China, da Índia, Deus trazendo do Ocidente, das Américas, do Peru, do Brasil, Deus trazendo os judeus para aliar, trazendo de volta a Israel, cumprindo a profecia. Hoje, judeus que retornam a Israel, ou são judeus que eles mesmos bancam o seu retorno, sentem no coração, principalmente os jovens, sentem no coração: quero voltar. Quando a gente vai a Israel e lá encontramos guias brasileiros, eles nos contam a mesma história. Eu nasci no Brasil, mas aos 16, 17 ou 18 anos, veio um desejo forte de ir para Israel. Veio um desejo forte de guerrear as nossas guerras. E eu vim para Israel. E aqui estou. Estudei, fui para a Universidade Hebraica e hoje estou servindo ao meu país. Um desejo forte. Jovens que deixam seus pais ou famílias inteiras que retornam para Israel. É Deus cumprindo a sua palavra. O que há de especial nesta nação? O que há de tão especial em Israel? Primeiro, é uma nação que tem o nome de Deus no seu nome. Israel. El é Deus. Israel é príncipe de Deus. Uma história maravilhosa do fundador desta nação, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, porque lutou com o anjo do Senhor para ter a bênção do Senhor. E o seu nome foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Príncipe é autoridade, é aquele que vai reinar. Jesus é chamado príncipe da paz.
Jesus veio de Israel, ele teve sobre si esta cobertura de nação. Jesus era um judeu da nação de Israel e ele é príncipe da paz. Ele vai reinar. Israel foi criado por Deus para a sua glória. Em Êxodo 4, 22 a 23 está escrito: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu te matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus diz a Faraó, Israel é o meu filho. Israel é o meu primogênito. E Deus não abandonou seu filho. Mesmo que o nosso filho nos desobedeça, mesmo que o nosso filho queira sair de casa, brigado, e na droga, e fazendo um monte de coisa errada, nunca deixará de ser o nosso filho e nunca deixaremos de amá-lo como filho. Assim é Deus com Israel. Mesmo que Israel não tema o Senhor, mesmo que haja tantos que não se interessem por Deus nem por sua palavra, mas há aquele remanescente que ama o Senhor, que quer o Senhor, que busca o Senhor. E Deus disse, Israel é o meu filho. E ele disse para Moisés dizer a Faraó, diga a Faraó, deixa vir o meu filho. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, nós vamos ver que Deus escolheu Israel. O que há de especial nesse povo? Deus escolheu. Diz assim, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Deus te escolheu. Quando os gêmeos estavam no ventre de Rebeca e eles lutavam, Deus disse, olha, escolhi Jacó. Deus escolheu. Deus escolheu. Ele tem esse direito de escolher, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele escolheu esta nação. Ele escolheu este povo. Agora, é necessário que para que esse povo possa gozar de tudo que Deus tem de maravilhoso, que eles também escolham o Senhor. Que eles experimentem andar nesta atmosfera de bênção da presença do Senhor. Israel não foi escolhido por ser um grande povo, mas eram os menores, é o menor em toda a terra. Até hoje, uma das menores nações do mundo, Israel. Olha o que está escrito no Salmo 105, de 7 a 13. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro reino. O Senhor os chamou porque eram pequenos. Eles não tinham nada de especial, mas eles tinham um Deus especial que os amou e os escolheu. E Deus amou e escolheu você. Ele só espera que você também o escolha como seu Deus. Você quer? Você quer que Deus seja o seu Deus? Então ore comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti e Te peço, Senhor, vem me encher da Tua graça. Dá-me o Teu perdão, dá-me a Tua paz, dá-me a Tua bênção, dá-me a Tua salvação. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me de todo pecado e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para Te amar e Te servir enquanto eu viver.
quero andar em teus caminhos. Senhor, e cada pessoa que nos assiste, que precisa da tua bênção, da tua cura, da tua paz, da tua libertação, do teu suprimento, estende a tua mão agora para trazer a tua bênção a cada um. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.